ora aí, Ana, para nós. Oro. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, que o céu se abra sobre as nossas vidas, ó Deus, e nós te pedimos agora, Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, Senhor, para que essa palavra chegue até nós, ó Deus, como uma palavra revelada, Senhor, para dividir, Senhor, tudo aquilo que está desalinhado aos céus, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, nos leva, Senhor, a estar em lugares altos, ó Deus. Sim, Jesus. Aonde o Senhor quer tratar, alinhar, Senhor, curar. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, que essa palavra venha como rema aos nossos corações, ó Deus, trazendo, Senhor, separação de tudo que é trevas e tudo que é luz, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos agora debaixo do governo dos céus, ó Deus, para receber essa palavra de hoje como manjar para nosso coração e para o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 119, 161 a 164. E as vigílias, estão todo mundo animados aí, orando? Bicho, eu tô firmona na vigília aqui. Ô, Glória! Eu não quero nem sair. Como é que é? Eu não quero nem que acabe o tempo. Mesmo? Que hora está sendo a sua vigília? Eu começo às 6 horas da tarde, às vezes eu vou até 00:30. Que benção! Olha, está sendo assim, sobrenatural, pastora. Meu Deus, e você tem lido a palavra nesse período? Eu leio, adoro. Olha, que bênção! Maravilha! Ô, glória! Glória a Deus. Aleluia! Aproveita esse tempo. É um tempo, tá? Houve uma época que eu passava também. Passava 6 horas lendo Bíblia, orando, louvando, lendo Bíblia, orando, louvando. É isso que eu vou falar hoje, tá? Amém. É o tempo, buscar o tempo da visitação, tá? Existe um tempo da visitação. Não sei se vocês viram aquele vídeo que eu coloquei no grupo daqueles... Gente, Ângela, você viu a transformação daqueles transexual? Nossa, eu achei demais, porque é a coisa mais difícil. E alinhado na palavra. Você viu como eles estavam? O que eu percebi ali? Eles entraram no nível na palavra tão grande. Sim. Que eles liberam a palavra, confrontando o sofisma da mente. E você vê que eles não têm nem trejeito, né? Eu percebi isso, eles não têm trejeitos, que coisa, hein? E eram travestis. Nossa, forte. Muito forte. Aquele que começa ali. Aquele que começa a falar lá. Para vocês que estão ministrando agora, não dá para ministrar quem não estuda a Bíblia. Verdade. Eles ficam achando que a ministração é mágica, é uma chavinha que vai virar, mas a principal libertação se dá pela palavra. Verdade, pastora. Tá? E eu coloquei lá para as pessoas, até mandei para alguns discípulos, né, que tem o mesmo problema, que tem essas guerras, e um deles me mandou uns áudios assim, falou para mim, eu estou maravilhado, porque até então são pastores héteros que que nos ensina, mas ouvir um pastor que passou pelo que nós passamos, que estamos passando, falar com tanta... Não, e ele defender com a palavra tudo que o Mastral falou, ele derrubou tese por tese. Que é isso? Fiquei boba de ver isso. Aí o que o Senhor me falou? É palavra. O maior nível de libertação, nós libertadores, não nos enganemos. O que nos liberta verdadeiramente
é o mergulho na palavra. Verdade. Agora, algo que eles me disseram, que o Senhor me disse também, depois de muita busca, é impossível não ter a visitação do Senhor. Uau! Nossa, glória a Deus! Amém. Agora, no dia da visitação, a chave muda. Oh, glória. Isso é experiência própria. E do jeito que vocês estão aí, vai ter a visitação. Amém. É isso aí, Amém. tá? O dia da visitação, o dia vai chegar. É isso que ninguém entende. Porque as pessoas começam a orar um pouquinho, mas não há aquela imersão dentro da palavra, até o ponto que a palavra se transforma na própria visitação. É tremendo. É tremendo, gente. Vocês precisam, todos temos e vamos passar, se tivermos essa busca, essa visitação, da visitação do Senhor. Eu entendi sobre... Há um tempo do despertar, há um tempo do buscar, e aí vem a visitação, e quando a visitação chega, aí tudo se rompe. Aí tudo se rompe. É aquela história, aquele louvor que diz assim, quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar, não pode viver. Não sabe viver. Gente, é impossível. É essa visitação, é esse peso de glória que quando você recebe sobre sua vida num secreto, num momento de busca, onde você fala, Senhor, eu vou te buscar. Existe um livro, eu não sei se é do Rick Jones, que ele fala Em Busca de Deus, né? Que vai falar sobre essa busca que ninguém quer fazer. A gente lê uma palavrinha, gente, mas mergulhar na palavra, se deliciar nessa palavra, buscar o Senhor, adorar, sentar, ler a Bíblia, falar, Senhor, eu estou aqui. Até um dia você recebe essa visitação. Quer ver? E aí o Chuck vai falar sobre isso. E eu li esse livro do Chuck depois que eu tive essa visitação. E no final de 2014 para 2015. Aliás, no início de 2014, 2013 para 2015, o Senhor começou a me dizer que Ele queria meu trabalho. E aí eu disse, hoje eu entendo que com... Imagina Abraão, o Senhor falasse, eu quero teu filho, amado. Aí o Senhor me pediu emprego, eu sofri tanto. Imagina Abraão. Abraão deve ter ficado ali até chegou o dia dele sair e subir 3 dias. 3 dias. Jesus, lembra? Jesus disse que nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal de Jonas. 3 dias e 3 noites. É isso? Assim como Jonas. E Abraão subiu, foram 3 dias andando, né? E ali Abraão, ele tipifica Deus, Isaac, né? Tipifica o Jesus, né? E a entrega do filho. Aquilo que eu disse essa semana para alguém, eu disse, se você não está disposto ou se você não está pronto para entregar aquilo que você mais pede a Deus, Deus não vai te dar. Porque Deus pediu a Abraão aquilo que ele mais passou a vida desejando. A Ana orou anos, 10 anos, mas no dia que ela mudou a oração, que o Senhor mudou o coração, que ela disse, Senhor, se tu me deres, eu te darei. Imagina uma mulher que passou anos orando por um filho, né? E de repente, tudo que ela queria na casa era um filho que fosse dela, porque ela estava cheia de ter uma rival, onde ela tinha que estar convivendo
essa mulher que tinha filhos anos após anos, e a Bíblia vai dizer que Penina a irritava. Gente, quando a Bíblia chama atenção para um detalhe desse, é porque o negócio era difícil. Então, o maior desejo de Ana é ter um filho dentro dessa casa. Só que a Ana chegou a um ponto que ela disse, Senhor, se tu me deres, eu te darei. Então, a Ana abriu mão daquilo que ela mais desejava para entregar ao Senhor. Então, se você luta muito por uma coisa, mas você não está pronto, se um dia o Senhor te pedir essa coisa para você entregar, você não está pronto para ter. Deus entregou aquilo que ele mais amava por amor a gente. Tu acha que ele não vai sondar o nosso coração? Não é verdade? A gente estava falando essa semana sobre uma pessoa, não vou falar o nome, que perdeu um filho, suicídio, ele era um libertador e tudo. E depois disso, ele se perdeu em Deus. Ele não estava preparado para entregar aquilo que mais lhe custava, né? Que era o filho. E depois disso, uma série de problemas, né? Então, nós queremos muito receber de Deus uma bela visitação. Quem não quer uma visitação do Senhor, né? E só que não estamos dispostos a dar esse tempo, essa busca, nos entregar essa busca, né? Eu falo que nós somos muito relapsos naquilo que fala das coisas espirituais. Não temos uma inteligência espiritual. A gente vê o que é inteligência artificial, né? Você vai aqui, digita uma coisa que você procura na internet, depois todo lugar que você entra só tem aquela coisa. Isso é inteligência artificial. Nós, com tudo isso que nós estamos aprendendo, nós ainda não desenvolvemos uma inteligência espiritual, uma sabedoria do alto sobre aquilo que nós estamos aprendendo, para exercer governo através do conhecimento que nós estamos recebendo, né? E o Senhor falou das vigílias. Ao menos uma vigília comigo, né? E sabemos que ao longo do tempo houve espera para muitas pessoas, mas o dia da visitação chegou. O dia do milagre chegou, o dia da mudança chegou, ninguém ficou sem resposta, não é verdade? E nós somos tão fracos que nós sabemos que se nós buscarmos diligentemente no Senhor, confiando nesse Deus, nos entregando, dispondo desse tempo, nós também receberemos. Nós vemos aí que as pessoas que precisam passar em concurso, as pessoas que precisam de um emprego, elas se dedicam horas, horas e horas naquele fundamento de estudar aquilo, de se dedicar àquilo até que o dia chega. Mas não temos a inteligência de buscar o Senhor até que se rompa. Não é verdade? Dizemos que confiamos, que cremos, mas não confiamos, né? Tem um trecho do livro de Tchuk que diz assim: um dia chegará. O mundo do espaço ou cosmos foi definido a partir do pensamento grego-romano. Entretanto, foi ao povo hebreu que o Senhor comunicou o seu conceito de tempo. A Bíblia é um relato histórico da vida. Os maiores eventos já registrados estão lá para qualquer leitor experimentar. A palavra de Deus não faz apenas uma análise histórica da interação de Deus com o homem, mas também nos mostra como viver no presente, ligando-nos à eternidade. A história é testemunha de Deus. A história é testemunha de Deus. Deus chamou o caos do mundo à ordem. Depois temos o relato da interação do ser humano com a ordem de Deus. Podemos ver a história como uma série de eventos refletindo o caos, a desordem, o derramamento de sangue, ou vemos como
como o relato de Deus do homem se transforma, o que foi destinado a ser desde o princípio. Todas as partes da história são como um quebra-cabeça, cada peça se encaixa para formar um plano completo, que seria a vontade de Deus na Terra. Deus tem estado lá desde o princípio. Ele está envolvido em como chegamos, vamos, fazemos e somos. Precisamos entender que nós somos cheios de potencial, porque Deus nos fez com potencial para o propósito a qual Ele nos criou. Quando Deus nos fez, Ele colocou dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos para alinhar o propósito a qual Ele nos criou. Principalmente os ministérios. Por exemplo, os ministérios, os 5 ministérios, as pessoas nascem com as características, tá, dos ministérios. Busca os dons, você busca os dons, mas o ministério, você nasce com dons para o ministério. Você nasce já com esses códigos para o ministério, a qual você foi chamado. Porque a palavra de Deus diz em Salmo 139 que todos os nossos dias já estão escritos antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Então, o meu chamado, o meu ministério, o seu chamado, o propósito a qual Deus nos chamou, já está determinado. Por isso você vê uma criança que gosta de ensinar, você vê uma criança que gosta de cuidar, você já começa a ver a criança que gosta de comandar, ela é uma líder nata. Ela aprimora tudo isso. Aprimoramos pela palavra de Deus e somos aperfeiçoados. E os códigos são ativados na medida que nós caminhamos nesse propósito. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que aqueles a quem ele chamou, ele também os capacitou. Por quê? Porque em nós, cada vez que eu vou trilhando, eu vou ativando. Esses códigos vão sendo ativados em mim. Né? E o que as trevas fazem? Como diz o Davi Rebolo, as trevas não fazem desenho. O desenho original é o desenho do céu sobre nós, da nossa vida. As trevas, elas têm o antidesenho daquilo que Deus desenhou para nós. O Senhor cria um caminho e as trevas caminham caminhos que ao homem parece perfeito, mas ao final são caminhos de trevas. Mas por que nós temos essa dificuldade? Por causa disso. Porque nós não temos buscado em um tempo perfeito de clamor para que Deus intervenha no tempo e nos alinhe a esse propósito profético. Temos todo o tempo para buscar, para nos formar, tornarmos profissionais, isso não é errado, não é verdade? Isso não é errado. Mas não dispomos de buscar um tempo de clamor para que Deus intervenha para me alinhar ao propósito a qual ele me criou. Deu para entender? Nos instruímos de bagagem. Desde a primeira fase da infância, nós somos levados para a escola para cumprir o propósito a qual a sociedade já criou. Já criou. Projeto, criança estuda, forma, casa. Esse é o projeto. Mas não há um modelo da maioria das famílias em que o principal propósito dos nossos filhos seriam alinhar também a criança, na medida que ela caminha no colégio, na medida que ela é ensinada para esse propósito de vida secular, nós também alinhamos juntamente com isso o propósito para que ela encontre, para que o Senhor intervenha no tempo dela, no tempo dele, alinhando essa pessoa ao propósito dele. Por isso existem muitas frustrações de profissões, não é isso? Pessoas que escolheu profissão, fez isso, mas volta, vai lá para outra faculdade, depois é outra. Né? Eu creio que no mundo secular, aquilo que Deus nos chamou, nós executamos. Um administrador na casa do Senhor é um administrador também. Eu penso que
que existe uma relação, que eu estava falando para a doutora Ângela aí, essa semana, falando com ela sobre isso, que a minha maior felicidade foi quando eu descobri que ela era uma psicanalista. Porque algo que nós temos orado no grupo de guerra, né? Eu esqueço o nome dela, ela está aqui com a carinha dela. Nós temos orado. Por quê? Porque nós temos orado sobre a conquista das 7 montanhas, para que o Senhor levante na montanha do entretenimento os profetas que ele tem, aqueles que ele tem, na montanha da economia, na montanha da política, na montanha da família, da educação. São 7 montanhas. Nós temos orado. E aí eu falei para ela que, tu imagina hoje, uma doutora psicanalista libertadora. É tremendo. Eu fiquei muito feliz quando eu soube. Eu fiquei muito feliz. Falei, é isso aí, agora os filhos de Deus se levantando para conquistar esses lugares que antes de honra não era para a igreja, não era a igreja, não existia essa possibilidade, porque a mentalidade grega pregou e ensinou que esse tipo de profissional não poderia ser crente. Ou, aliás, cristão. Porque crente, quem crê em Deus é. E, geralmente, essas pessoas, empresários muito bem-sucedidos, artistas, né? Professores, médicos, né? Eu tenho a honra de dizer que hoje eu tenho um amigo que Deus trabalhou. Quando eu encontrei, ele é PhD em matemática, cálculos. Ele é um dos que trabalha na bancada na Federal. Ele é professor de esqueci o curso. Depois, mestrado, tem vários estudos. E ele hoje, quando eu conheci esse rapaz, gente, ele era um solitário, um nerd solitário, sentado em um banco de um sheik, que ele ia tomar shake para interagir com as pessoas. Eu descobri que ele ia dançar porque ele não tinha relacionamentos. E aí as pessoas falando, eu convidei ele para ir no encontro com Deus. E Deus fez. Hoje ele já leu 3 vezes mais os livros que eu já li. E ele é muito inteligente. Até as brincadeiras dele, às vezes, é sem graça, porque é muito inteligente e não capta. Ele ia no meu escritório me visitar. Ele ainda veio até hoje em casa. Ele sentava com o livro. Aí depois, vamos embora. Aí minha secretária falava assim, esse amigo da senhora é muito estranho. Ele vem aqui, senta no sofá, lê o livro e vai embora. Falei, essa é a visita dele, é o amor, que é o jeito dele me... E é assim que eu entendo ele. E foi assim, aos poucos, que eu fui aproximando, e hoje ele é um grande homem de Deus, diácono na igreja adventista, tá? Então, hoje ele está se tornando um mestre, muito feliz, e eu louvo a Deus. Posso te dizer também que eu tenho visto pessoas da mídia se curvar ao Senhor, nós temos orado, né? E aí a gente tem dito, Senhor, que quando eles cantarem, eles profetizam, que o Senhor libera as canções do céu para esses profetas, que a moda profetiza sobre o Senhor, que a arte profetiza. Porque, gente, nós temos que quebrar mesmo essa mentalidade grega de que quem era cristão era um coitado. Era um irmãozinho que morava numa casinha, né? Chué, no bairro Chué. Nós não sabíamos conversar nem com o espírita, porque nós não tínhamos... Nós só sabíamos que Deus não estava nisso, mas nós não tínhamos explicação nenhuma para eles. E hoje a gente senta, conversa, fala de cara a cara, confronta, como eu disse para a Ângela, né, Ângela, sobre a maçonaria. E Deus tem trago isso. Louva a Deus por esse tempo. Né? E aí, o que nós estamos fazendo hoje? Vai chegar um tempo que as pessoas vão olhar e não vão mais ter o preconceito de que crente é aquele povo que não sabe de nada. Que foi isso
que a mentalidade grega fez com a igreja. Os filhos iam para a faculdade e se desviavam, porque lá eles não tinham resposta para o confronto que eles recebiam diante da ciência, diante de filosofias humanistas. Por quê? Porque faltava homens que tivessem empenhado de buscar em Deus esse tempo de buscar revelação da palavra. Porque aí a gente vai e volta tudo para a Bíblia, né, Ângela? Tudo para a Bíblia. A Bíblia é psicologia, a Bíblia é ciência. Um dia eu falei para uma... Quando saiu a internet online, eu lembro disso, que eu vi o primeiro vídeo online, eu disse, João profetizou o Wi-Fi e a internet online. Porque ele disse que as duas testemunhas, ficariam em Jerusalém por quantos dias? E todo mundo ia ver essas 3 testemunhas lá, estiradas na cidade de Jerusalém. E que ela subiria ao céu ao terceiro, ela subiria aos céus, não é isso? E todo mundo viria. Profetizou ou não profetizou? João não profetizou a ciência moderna, da tecnologia, da internet online, ao vivo e aqui agora? Não é? Nós nunca prestamos atenção. Que Apocalipse vai falar sobre isso. Saiu. Que Apocalipse vai falar sobre isso. Só um minutinho. Então, se a gente... Daniel falou da ciência. Lembra que Daniel fala que a ciência se multiplicaria? Daniel profetizou. Nada do que o homem faz. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3, tudo que existe já existia, tudo que existirá já existe hoje, tudo que irá acontecer no futuro já existe hoje. Deus pode renovar o que passou. Toda descoberta do homem, toda invenção é permissão de Deus. Não há sabedoria de criação, porque Deus é Elohim, ele é o Deus criador. A criação, criar, parte do princípio de Deus, porque dele, para ele, são todas as coisas. E aí Paulo vai dizer através de Jesus que por ele, que tudo se fez através dele, porque por ele tudo se fez. Então, não existe criação, não existe invenção, não existe nada. Foi o que Jesus disse a Pilatos, quando ele estava ali sendo confrontado, que ele disse que ele começou a falar e querer usar de autoridade contra Jesus. Jesus disse, você é uma autoridade, como Jesus quis dizer, mas nenhuma autoridade você teria se não fosse dado pelo meu Pai que está no céu. É como eu digo com a ciência, nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria seria dada ao homem se Deus não permitisse e não liberasse. É isso que a gente precisa entender. Agora, existe a sabedoria caída, que é a sabedoria de Atenas, que é a sabedoria humanista. Mas Provérbios, bem e Cantares e Eclesiastes, ela vem nos falar dessa sabedoria superior, do alto, essa sabedoria que o Senhor traz sobre nós. E se a gente vê médicos se alinhassem a ciência com a revelação de Deus, meu amigo, aí seria, né? Mas aí a igreja caiu no descrédito, né? Porque o que Constantino fez com aquela, tirando a raiz hebraica, mudando o tempo e a lei, tirou praticamente a velha aliança da Bíblia. As pessoas não estudavam mais o Velho Testamento. Ninguém contava mais sobre os profetas. Ninguém falava mais das visões dos profetas. O Espírito Santo, não existia o ministério do Espírito Santo, né? O profético também. E o apostólico
desde quando? Do terceiro século, parou de existir. Né? As pessoas falam, alguns vídeos vai falar dos fundamentos da igreja, mas não falam dos apóstolos. Mas a igreja começou com os apóstolos. A igreja começou em Atos 2. A igreja começou no mês de Sivan. A igreja começou naquele dia, no mês de Sivan. E nós precisamos entender isso. A igreja caiu numa crença de que Lutero como é que eu posso falar? Ele é protestante, né? Nós somos evangélicos, né? Protestante. Por que protestante? Porque Lutero estudou as teses e protestou contra o custo que eles cobravam pelo perdão do pecado, das indulgências. E ele provou, através da leitura de Romanos, que a salvação é pela fé, é pela graça. Foi isso. Lutero continuava concordando com as marianas, com os santos católicos. Ele só discordou desse ponto. E a igreja se arrastou ao longo desses anos dizendo que nós, os fundadores da igreja, Lutero, não sei quem disse isso? Uma das cartas de Lutero que ele manda ao Papa é se justificando ao Papa que ele continuava católico. Essa é a confusão da igreja. Tá? Essa é a confusão da igreja. E aí, a igreja pegou o Velho Testamento, Jesus cumpriu, acabou. Quem disse que cumprir? Meu pai cumpriu, meu pai não matou, meu pai não roubou. Então, meu pai cumpriu por mim, dá o direito de eu, como filha dele, matar, roubar? Eu vou estar infringindo a lei do mesmo jeito. Mas faltou a inteligência espiritual, porque a igreja caiu em trevas, o engano. Então, hoje, e não se engane, é como aqueles rapazes falaram nos vídeos, a doutrina, que o Deus desse século cegou o entendimento. Então, houve um roubo no entendimento da igreja, mas, em nome de Jesus, estamos vivendo um retorno, estamos vivendo um avivamento na palavra genuína. Porque muitos pegavam a Bíblia e botavam debaixo do braço e só abria na igreja de 7 em 7 dias, quando o pastor, o pregador, diz assim, vamos abrir a nossa Bíblia no versículo, no capítulo tal, de livro tal, versículo tal. Era esse o texto que ele lia para casa. Passava a semana inteira de novo. Morria de fome espiritual. Se alimentava de uma migalha de 7 em 7 dias. E acha que isso é ser cristão? Isso é ser seguidor de Cristo? Nunca que ia receber uma visitação. Mas como o Senhor disse, assim como o Senhor disse para Elias, Elias, não se engane. Assim como você, 7.000 não se prostrou diante dos profetas de Baal. Deus sempre teve os seus remanescentes, mesmo que perseguidos. Eu sei que hoje nós temos que pedir perdão àqueles que nós criticamos no passado, como fanáticos, como isso, aquilo, sabáticos, não é isso? Como isso, como aquilo. Nós precisamos, como igreja, nos arrepender de tudo isso. E que uns que excluiu até, alguns acham que algumas dessas denominações são seitas, porque só dizia que só acreditava no Velho Testamento. Vive ainda no Velho esse povo. Por isso que a igreja caiu em descrédito. Porque a Torá, os 5 primeiros livros, são fundamentais para aprender e a conhecer Deus na sua essência. As pessoas querem conhecer Deus, mas é impossível, porque o ministério se apresenta primeiro com Deus, depois Jesus e agora o Espírito dele. São 3 tempos, tá?
3 tempos. Não se esqueça. 3 tempos que nós precisamos entender. Deus no primeiro tempo, através dos profetas, através do Pentateuco, Deus falou com o povo, interagiu com o povo. Depois veio Jesus como libertador. Aí agora nós estamos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a Jesus e Jesus nos leva ao Pai. E as pessoas hoje, elas querem, ainda hoje tem crente que ora sem orar em nome de Jesus. E o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? E Jesus depois disse, é necessário que eu vá, para que venha o Espírito de Deus. E ele vos revelará, ele é o Consolador e vos ensinará todas as coisas. Então, tudo que eu preciso para aprender sobre Jesus, quem me revela Jesus, quem me ensina Jesus, é o Espírito de Deus. Só que essa comunhão com o Espírito, só que Jesus deu um alerta. Qualquer pecado contra mim, contra o Pai, ele é perdoado. Mas contra o Espírito, ele é sensível. Ele é muito sensível. Então, precisamos buscar esse tempo dessa visitação. Precisamos buscar com muita sede. Com muita sede. E durante esse processo, o processo da busca dessa visitação é que nós somos transformados. Eu passei 2 anos, eu creio que 2 anos. 2 anos. Não. Em fevereiro de 2015, eu comecei a ir numa igreja e lá tinha um encontro com Deus. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Estava transitando e eu estava lendo Bíblia. Não, eu lia Bíblia o dia inteiro, à noite. E eu estava num processo assim de dentro da palavra. Dentro da palavra. E aí o pessoal falou que nessa igreja lá todo mundo tinha que ir para o encontro e tal. Eu vou para o encontro, tá, não tem problema, eu vou para o encontro. E eu fui, todo mundo falava assim, porque lá no encontro Deus fala com todo mundo. Então a propaganda deles para você ir para o encontro é que Deus vai falar com você no encontro. E que Deus vai dar a resposta para todas as suas que você tem buscado nele. Que não deixa de ser uma propaganda enganosa, tá? Deus fala com o que ele quer. Não porque você vai no encontro. Ele é obrigado a falar? Não. E eu fui para o encontro. Estava vindo da igreja adventista. Como que é isso? Deus falar assim desse povo? Deus fala muito. Deus fala demais com esse povo. Comecei a chegar lá e falei, Deus, esse povo fala demais com o Senhor, então eu não sei o que é isso. Quero ver isso aí. Jejuei, a igreja lá jejuou os 30 dias, jejuei os 30 dias. Não ia trabalhar no encontro, mas eu fui nos 30 dias de culto, que eles têm 1 hora todo dia. Saí do escritório correndo. Gente, foi... Jejuei, fui, orei, me consagrei. Tudo aquilo que eu imaginava que era necessário para Deus falar comigo. Cheguei lá, primeiro dia, Deus não falou nada. E o povo só falando, Deus falou, e eu quero. Segundo dia, Deus não falou nada comigo. Muito bonito o encontro, palavras boas, testemunhos que eu olhava e falava, Deus... No terceiro dia, veio a libertação pela manhã, e aí o pessoal manifestou, o pessoal manifestou perto de mim, e o povo lá, às vezes, guerreando com aqueles capetas lá, e eu com a vontade de ir lá, mas eu não podia, porque eu estava no encontro, né? Eu não podia, né? Eu era participante. Aí, quando foi à tarde, o Espírito Santo, o povo chorou, o povo sapateou, eu quieta. Aí uma pessoa falou assim, esse povo que vem da igreja adventista é muito, né?
Não acredita, né? Falei, acredito sim. O Ministério do Espírito Santo, a gente acredita sim. A única coisa que a gente diverge é do dom de língua. Na época eu falei para eles, né? Que eu acreditava que o dom de língua era apenas falar outro idioma, né? Que também existe o dom de falar outro idioma. A Bíblia fala lá, porque a língua que os discípulos falaram, foi esse o dom que desceu em Pentecostes. Em Pentecostes, ele não falou a língua dos anjos que Paulo fala. Tá? Há muita confusão nisso aí. Existe a língua dos anjos? Existe a língua, sim. Dom de língua. Mas naquele dia de Pentecostes, a Bíblia é clara que lá existe aramaico, gregos e tal, e eles entendiam no idioma deles. Esse é o dom de língua, de falar em outra língua quando o Senhor quer falar. E aí, isso eu entendia. Nada aconteceu. Eu voltei daquele encontro decepcionada. Confesso. Cheguei em casa e olha que eu vinha numa busca, assim como as meninas estão aí, da madrugada, de jejum, um monte. Foi o tempo que Deus também, meu escritório não vendia nada. Acho que Deus fez de propósito, assim, para mim ter um tempo só para ele. Aí, quando foi à noite, eu fui tomar banho. E nesse dia eu chorei muito. Falei, Senhor, eu estive naquele lugar para testemunhar algo que o Senhor foi maravilhoso com a minha vida. Eu não tenho aquele testemunho daquelas pessoas. Vidas destruídas, pais alcoólatras, isso, aquilo, pessoas que foram né, estupradas. E eu só tenho que falar para o Senhor que o Senhor foi maravilhoso comigo. Naquele dia eu vi o quanto Deus foi maravilhoso. Me senti muito cuidada pelo Pai. Mas eu disse, mas eu queria saber o que é esse jeito que o Senhor fala com todo mundo. Mas o Senhor não falou, não pude falar para ninguém. Todo mundo falou, testemunhou, foi lá na frente. Né? E eu fiz direitinho o protocolo, né? Aquele protocolo que todo mundo ensina, né? E aí, irmãos, eu jejuei muito, né? E aí, dormi, orei, chorei, falei com o Senhor e fui dormir. Irmãos, eu acordei. Aí eu tive a visitação do Senhor. Essa visitação marcou minha vida, mudou minha vida. Naquela noite, eu estava dormindo, acordei como se não fosse 6 horas da manhã, 7, como eu acordo. Não tinha sono, não tinha aquela preguiça de agora acordei. Não. Acordei e eu estava no propósito de que o Senhor fosse o meu primeiro pensamento. Então, eu acordava, já pegava a Bíblia e queria ler o primeiro versículo que eu abrisse. Estava exercitando a minha mente. E eu acordei, peguei a Bíblia e coloquei aqui. Quando eu coloquei aqui, uma luz abriu no canto do meu quarto. Quando aquela luz abriu, eu não conseguia mexer meus pés, eu não conseguia mexer nada. Eu falei, morri. Será que eu morri? E eu fiquei na minha mente. Eu falei, acho que eu morri. Aí eu mexi assim, eu lembro que eu mexi os olhos e aquela luz vinha para perto. E na medida que aquela luz vinha, algo dentro de mim ia... Gente, não dá para falar. Essas visitações é algo que você não consegue escrever. Você sabe que algo estava acontecendo. E eu lembro que meu irmão estava aqui na minha casa, no meu quarto, no outro quarto, e eu queria, quando a luz apareceu, eu queria chamar, mas eu não conseguia. E eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer aqui, e amanhã meu irmão acorda, vai para o trabalho e minha porta do quarto está fechada. Eu nunca gostei de fechar a porta do meu quarto para dormir. E nesse dia eu fechei. Eu falei assim, meu Deus, e aí ele vai... Vou ficar morto o dia inteiro e ele vai chegar de noite. Se ele não abrir essa porta desse quarto, eu fiquei. Só que, de repente, aquela luz veio. Quando ela veio, eu apaguei. Não sei. Quando eu acordei, não sei quanto tempo depois, eu não sei falar para vocês se passou hora, não sei falar para vocês. Só sei que quando eu... Não, e aí, nisso tempo que a luz veio, a Bíblia abriu. É como se a Bíblia ficasse em pé, em cima de mim,
E ela abriu Isaías 58. E o título na minha Bíblia era O Jejum que Agrada a Deus. E aí, palavra de confronto, falava assim, grita em plenos pulmões ao meu povo o seu pecado. Eu fui lendo aquela palavra. E lá na igreja que eu estava indo, eles me criticavam que eu guardava o sábado. E nessa palavra de Isaías 58, 13, o Senhor vai dizer, se chamarem os meus sábados de delícia. Tudo confusão que eu estava vivendo estava em Salmos, Isaías 58. E aí, quando eu olhei, eu acordei, não sei quanto tempo eu fiquei, não sei se eu desmaiei, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu acordei, a Bíblia estava em cima de mim, e aí veio na minha mente, Isaías 58. Aí eu lembrei, falei, meu Deus, o que aconteceu essa noite? O Senhor me deu uma palavra. Aí comecei a ler Isaías 58, falei, aí o Senhor falou que meu jejum estava tudo errado. E tal, e tal. E comecei a olhar, fiquei com essa palavra. E fiquei o dia inteiro. O que aconteceu? O que aconteceu? Cheguei na igreja, no pós-encontro. Estou lá em pé. Uma pessoa que eu não sei quem é, porque eu não abri o olho para olhar. Estava lá na hora do louvor, falou assim para mim no meu ouvido. Eu, Senhor, te visitei nessa madrugada e te dei uma palavra. Eu quase caí. Minhas pernas acabaram as forças. E depois, irmãos, a minha fé nunca mais foi a mesma. A minha convicção de quem é Deus, da grandeza do meu Deus, aí eu estava disposta a qualquer coisa para o meu Deus. E eu entrei num tempo com Deus, de construção. Deus mudou a estrutura, Deus tirou a obra da injustiça, que eu era muito justiceira, por causa do meu pai, por causa dos ministérios, né? A gente vê muita coisa, né? E Deus mudou meu coração, Deus mudou a maneira de eu entender as pessoas. Deus me colocou um amor pelas pessoas que é sobrenatural. Deus rompeu estruturas. Deus... Gente, eu não sei o que falar para vocês. Eu só sei que é como o Chuck disse assim, ó, um dia chegará. Espere o tempo da visitação. Esse dia eu posso dizer. E sabe o que acontece comigo essa semana? Eu nem sabia que tinha esse título aqui no livro do Chuck. E eu comecei a falar, Senhor, eu queria outra visitação. Né? E são tempos, né? São tempos assim muito especiais. Às vezes você pensa, há tanto tempo eu tenho buscado e o Senhor não tem falado, né? Às vezes a gente passa um tempo assim e lá o pessoal falou com todo mundo, Deus falou com todo mundo, mas Deus não falou comigo, nem através da boca de ninguém. Porque Deus falou diretamente comigo. E às vezes Deus está querendo falar diretamente com você. E você está aí atrás de pessoas, de profetas, e de repente você é o próprio profeta. O ministério profético, que não exerce, porque fica terceirizando o profético na tua vida. É errado? Não. Quantas vezes profetas do Senhor me ligam aqui para me falar coisas do Senhor, eu não saio da minha casa para ir atrás de profeta. Gosto de palavra, vou visitar outras igrejas, gosto demais de ir em igrejas novas, visitar, ouvir palavras, gosto sim. Quem não gosta de, né? Mas não que eu vou atrás de uma palavra profética, porque sempre o Senhor me falou aqui, na palavra. Se o Senhor não me dá uma palavra, eu não saio do lugar. Ele tem que me dar uma palavra, no sentido de direção, quando é Ele, né? Estou falando, Ele me dá, porque tudo que Ele faz está na sua palavra. É como aqueles rapazes falaram, Deus não vai contra a sua palavra, porque Ele é rei. Não adianta. Estuda o livro de Esther sobre o decreto que o rei deu e o decreto que o rei deu depois. Não foi validando o primeiro decreto. Foi dando autoridade para você e contra aqueles que fossem executar o decreto.
que é os decretos superiores, né? Assim é Deus. Ele nos dá decretos superiores, tá? Mas ele não invalida a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. E eu vejo assim que essa questão da vigília é um tempo oportuno, necessário, importante, porque a igreja está gerando algo, um novo tempo, um novo romper. Porque estamos gerando hoje, nós estamos gerando hoje o avivamento e o alinhamento profético da igreja para o tempo das 7 igrejas. Precisamos sair dessa igreja de Laodiceia, morna, que tudo é permitido, a permissão. Ah, mas também você quer ser crente demais. A Bíblia fala, mas não é isso tudo, não. Quantas vezes eu ouvi as pessoas falar? Você não fica seguindo a Bíblia do jeito que você segue, não, que o tempo é outro. A Bíblia diz que a igreja de Laodiceia, ela não é nem morta, ela não é nem fria, nem quente, ela é morna. Quantas igrejas e crentes mornos tem por aí? Que nunca foram avivados, nunca sentiram esse desejo de buscar uma vigília com o Senhor. Acho desnecessário essa entrega à sua palavra, esse mergulhar na palavra. Fico esperando porções mágicas, onde Deus vai virar uma chave, vai mudar eles de vida, vai mudar eles disso, vai mudar eles daquilo, mas não mergulha na palavra. E Jesus disse aos discípulos, vós já estáis limpos pela palavra. E o entendimento foi aberto depois que eles passaram 3 anos e caminhando, andando e comendo com a palavra. Há um tempo que Deus vai trazer, sim, é profético. Ele fala que ele dará as nações para nós, não é isso? Governo. A igreja exercerá governo, autoridade em esferas que ela nunca alcançou. A igreja vai sim. Eu creio porque é profecia. Tá? Poucos vão se salvar? Eu creio que muitos. Porque a palavra de Apocalipse diz que depois olhei e vi uma grande multidão, a qual não se podia contar, entre tribos, povos e nações. Então, eu creio que será muitas pessoas. Porque o nosso Deus é poderoso para fortalecer os joelhos vacilantes, não é isso? Para que eles estejam nesse dia também. Olhamos aos olhos hoje e vemos que, se for olhar, peneira poucos. Mas olhamos as palavras proféticas, tá? Nós saberemos que a Bíblia diz que eis que eu vi, a segunda parte lá dos 144 mil, diz que depois dos 144 mil, na segunda parte daquele texto ele diz, eis que olhei e vi uma grande multidão a qual não se podia contar. Gente de todas as tribos, povos e nações. Amém? Então, nós olhamos para o que o mundo está hoje e desacreditamos naquilo que Deus já profetizou, porque ele disse que acontecerá. Tá? É como eu creio que a igreja conquistará essas montanhas. Não sei por quanto tempo, mas para mostrar ao mundo que os filhos do Senhor, os filhos da luz, têm sabedoria sim. Tem sabedoria sim. Tá? Que a ciência e Deus podem sim andar juntos. Que a medicina e Deus podem sim andar juntas. Tá? As trevas é que cria os opostos, tá? Essa briga entre, como disse um cientista, é impossível ser um grande cientista e não acreditar que Deus existe. Porque só um Deus, algo muito superior, ele disse, para fazer algo tão perfeito e inexplicável pelos homens. Com tanta perfeição o mundo, né? E olha que o mundo já está bem destruído, né? Então, é isso que o Chuck fala, que um dia chegará. Um dia chegará. Um dia o Senhor nos visitará. O dia da visitação chegará. Eu creio, tá? Eu creio que esse dia chegará. Então, nós precisamos buscar. Existe um tempo para todas as coisas, né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3, 1 a 8,
né? Então, nós precisamos entender que o dia da mudança vai chegar. Você tem orado por esse dia, ela vai chegar. O dia da cura vai chegar. O dia da transformação vai chegar. O dia do entendimento, que você quer entender os segredos da palavra, vai chegar. Leia até romper, vai chegar. É um tempo de espera. É a comunicação do céu que vai se alinhar, que produz sobre a terra. Se você está buscando as coisas do alto, você vai acabar que, com o tempo, você vai manifestar o reino. Não tem como não acontecer. Existe um tempo da visitação. O Chuck vai dizer que existe 5 observações sobre a visitação. Com o tempo, certas verdades sobre visitação me impressionaram, disse Chuck. Aqui estão 5 observações particulares que podem nos ajudar a compreender melhor uma visitação do Espírito Santo. Existe um tempo para a visitação. No Novo Testamento, existem 2 palavras gregas para tempo. Uma é cronos e outra é kairos. A palavra cronos refere-se ao tempo cronológico, dias, semana, mês e ano. Kairos refere-se a um tempo designado ou oportuno. Por exemplo, ele fala, quando a mulher está grávida, ela passa 9 meses. Então, do tempo, cronos na gravidez, esperando pelo filho. Mas quando tem trabalho de parto, é chegado o tempo oportuno. Tá? É nesses tempos, nessas oportunidades, que Kairos prende o homem. Porque o tempo de Deus, ele é eternidade. Deus abre um parêntese e entra no tempo para manifestar o seu amor por mim, para manifestar a sua glória por mim, para fazer algo a que eu tenho buscado. Amém? Nesse tempo, dessa visitação. Tá? E aí é que vai entender o que o salmista Davi vai dizer em Salmo 119, 161, que ele disse assim, ó. Príncipes perseguiram-me sem motivo, mas é da tua palavra que meu coração sente reverente amor. Encontrei alegria na tua promessa, como quem encontra grande tesouro. Detesto, abomino a falsidade, mas amo profundamente a tua lei. Louvo-te 7 vezes ao dia por tuas justiças e ordenanças. Louvo-te 7 vezes ao dia por tuas justiça e ordenanças. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Espero de ti, Senhor, a salvação e pratico os teus mandamentos. A minha alma tem observado as tuas orientações e amo-as ardentemente. Obedeço a todos os teus preceitos e testemunho, pois conheces todos os meus pensamentos. Que meu clamor chegue à tua presença. Senhor, concede-me entendimento de acordo com a tua palavra. Que minha súplica chegue à tua presença. Livra-me segundo a tua promessa. Que meus lábios proclamem os teus louvores, pois me ensina os teus decretos. Onde é que você vai ser ensinado sobre os decretos de Deus? Onde é que você vai clamar? E onde é que o Senhor vai te conceder entendimento? Se você não tira tempo oportuno para que você busque essa visitação do Espírito. Na correria do dia a dia que você anda, essa meia horinha que você tem tirado para ler a Bíblia, orar e fazer tudo ao mesmo tempo, ora, louva, pede tudo. Tudo que você deseja, você pede, ora para sua família e acabou. Só isso. E cadê o relacionamento com esse Deus de amor? Com essa busca, onde ele é... A melhor mentoria é a mentoria do Espírito Santo, porque Jesus disse, ele vos ensinará todas as coisas. Enquanto você paga fortuna para ser mentoreado por homens, ou passa 1, 2 horas ouvindo até homens de Deus que devemos mesmo ouvir, buscar, mas você não tem dispensado nem sequer o mesmo tempo que você dispensa esses homens para ouvi-los,
para ser mentoreado pelo Espírito. E você quer uma visitação do Senhor? É difícil, concorda? E Davi vai dizer, grande paz tem os que amam a tua lei. Amar a lei de Deus é para aqueles que conhecem, é para aqueles que se deliciam, é para aqueles que gastam tempo nos pés do Senhor, é para aqueles que choram aos pés dele, é para aqueles que são ministrados pelo Espírito nesses momentos. Irmãos, não é só para pedir que a gente tem que entrar na presença do Senhor. Esquece seus problemas por um tempo. Experimenta buscar do Senhor, ser cheio dele, porque a direção vai vir, né? As portas vão se abrir. Aí vai falar assim, louvo-te 7 vezes ao dia por tuas justas ordenanças. Tá? E então aqui eu vou entrar nessa palavra. Príncipes me perseguem, né? Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Que promessas o Senhor tem te feito? Você não lê a palavra? Você está crendo só nas promessas que você ouve os profetas falar por aí? Então você perdeu a melhor parte. Porque as maiores e maiores e maiores promessas são essas. Está aqui, tudo aqui. Até de transferência de riqueza ele fala aqui, tá? É uma promessa. Sabe por que você não sabe? Porque você nunca leu a Bíblia de capa a capa. Nunca examinou as Escrituras, nunca testificou nelas a vida eterna. É por isso. Tá? Então, tudo que eu preciso está aqui. Aí vai dizer, abomino e detesta a mentira, porém amo a tua lei. 7 vezes ao dia. Sabe por que abomina a mentira? Porque ele não conhece a palavra. Quantas mentiras nós engolimos aí porque nós não líamos a palavra? Alimentava, porque os outros nos davam. Então, sabemos que muitas vezes nós estamos num tempo que nós estamos cercados por todos os lados. Eu gosto muito daquele louvor que diz assim, parece que estou cercado, mas, na verdade, né, estou guardado por ti, Jesus. Assim que luto minhas guerras. Lembra desse louvor? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Eu amo esse louvor, porque é desse jeito que quando você está escondido em Cristo, na sua palavra, você sabe que você está cercado, mas você sente que você está guardado em Cristo Jesus. Como é que você vai sentir isso? Você está sentindo cercado por todos os lados. É que o salmista está falando. Príncipe me persegue. Esses príncipes que ele está falando, de quem que é, se ele era rei? Né? Pois o salmista estava passando por isso. Em Salmo 119, ele vai falar sobre isso. Né? Na verdade, ele não está falando de pessoas, ele está falando de guerras espiritual, porque Paulo foi dizer isso. Paulo diz, porque minha luta não é contra carne, nem sangue, é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Gente, a nossa guerra é nas regiões celestes. E aí, Paulo vai dizer em Efésios que nós estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E quem tem intimidade, quem não tem intimidade com o Espírito, né, a direção, né, a mentoria dele, vai estar sentado nas regiões celestiais como? Não é verdade? E aí, Paulo vai falar sobre isso, mas nós podemos vencer, né? Porque Jesus disse, dar-te-eis as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. E o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. E que chave é essa? Jesus disse, né, que haveria uma guerra de edificação na igreja. Nós estamos vivendo essa guerra também. Né? E ele vai dizer um código, ou o que chamamos de chave, né? Como e quando usamos chaves? Aí que está, que nós estamos trabalhando. Existe o tempo determinado para todas as coisas. E precisamos discernir. O Senhor me falou hoje, através de uma pastora que me visitou, uma palavra que ela disse que o Senhor tem falado e falou comigo.
Eclesiastes 5. Ela falou sobre isso hoje, mas é quase mais ou menos isso. Ela falou sobre Eclesiastes 5 e falou o versículo. Pois eu acho. Achei interessante que ela falou sobre essas coisas de tempo determinado, tá? Mas o salmista disse que 7 vezes, nós estávamos falando das vigílias da noite, né? Nós falamos, mostramos, demos os versículos, como é importante. Até a pastora Lília estava falando comigo hoje sobre a questão dos ventos. Eu mandei aí de novo, pastora Lília, no grupo, tá bom? Para a gente ter essa direção do vento, que venta. Ela estava falando sobre a oração das 15 horas, aí que nós vamos entrar agora, pastora. Então, há horários específicos. Às vezes você não pode, sua guerra não é mais nem por uma questão de uma vigília, mas você tem que entrar em horários específicos durante o dia. Então, tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do sol. O salmista diz que ele louvava ao Senhor 7 vezes. Só que essa palavra de louvor que ele está falando aqui é haulau, tá? Que é uma expressão tremenda de vitória. O apelo na corte para que o que tem o cajado certo abra, que haulau também, na palavra hebraica, ela significa que é o apelo na corte para o que tem o cajado, o cetro, que abre as janelas do céu. A chave. Não podemos esquecer que o nosso Deus, ele é um justo juiz. Porque a palavra diz, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que ergiu para julgar, fala o poderoso, o Senhor Deus e chama a terra desde o levante até o poente, intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Então, tem uma hora marcada nesse tribunal. Interessante, né? E que hora que nós podemos acessar? Claro, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou. Não há mais separação. Esses horários aqui não quer dizer que nós vamos entrar só esses horários, não. Nós estamos dando horários específicos, baseado no que a palavra nos ensina, irmão. Mas podemos, quem dera, nós pudéssemos ficar aí adorando o Senhor, louvando, né? Mas, como filho, nós temos livre acesso, tá? Para irmos à presença do nosso Pai, por um novo e vivo caminho que é Jesus. Mas há um protocolo para as coisas espirituais. Já falei para vocês que as coisas espirituais são organizadas. Qual é o tempo determinado para cada batalha? É isso que a pastora Lília estava falando hoje. O salmista fala que 7 vezes ao dia. É porque há 7 horários específicos para fazer isso. Lembra que nós vimos que Tchuk trouxe uma visão e nós provamos que há, sim, 4 vigílias, certo? Que os apóstolos oraram, que o Senhor também orou. Lembra disso? Então, nós provamos que há. Mas o salmista também vem dizer que há 7 vezes ao dia. Existem 7 horários específicos para fazer isso. Quem pensa que salmo é só cânticos, salmo é profético, tá? Porque Davi foi um dos maiores profetas também que já existiu, tá? Então, vamos falar de Daniel. Daniel, ele se prostrava quantas vezes ao dia? 3. 3 vezes. Então, isso quer dizer que, necessariamente, nós precisamos 7 vezes ao dia estar diante do Senhor? Não é isso, irmãos. Ele está nos dando 7 chances, isso mesmo, Ana. 7 chances. Depende do que você está guerreando. Você vai discernir os tempos, as estações. Precisamos interpretar os tempos que estamos passando. Há tempo determinado para cada coisa. Depois nós vamos entrar. Existe o tempo de gerar,
Existem as dores de parto que você vai sentir antes de uma grande transição. Existe o gemer, existe... Irmãos, posso falar que eu passei por uns períodos de gerar, tá? Então, não necessariamente nós precisamos estar nesses 7 horários. Estamos aprendendo sobre eles, tá? Porque nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos ministério, nós temos N coisas para fazer. É lógico que Deus sabe disso, porque Ele mesmo disse que é digno o trabalhador do seu salário, tá? Mas vamos ver os 7 horários, que são 7 chaves, e quais os detalhes. Aí, aqui no texto que nós pegamos para mim, eu gostei desse estudo há uns 5 anos atrás, eu acredito, que eu achei esse texto maravilhoso. 6 da manhã. Para entender melhor, vamos ler o que acontece na vida de Jacó às 6 da manhã. Agora nós vamos aprender que horários são esses. 6 da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, 21 horas e meia-noite. Esses 7 horários que Davi fala são isso aqui, tá? Então, 6 horas da manhã. Vamos ver o que aconteceu na Bíblia às 6 da manhã. A Bíblia vai falar algo muito interessante, tá? Que lá em Gênesis 32, 24, diz assim, Gênesis 32, 24, diz assim, ficando ele só e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Qual que é o horário do romper do dia? Na vigília passada, nós já vimos que é às 6 horas. E que vento é esse? O vento leste. Tá? Vamos lá. E 6 da manhã, está acabando a noite, começando a romper a luz. É o horário para lutarmos, para sair dos velhos ciclos e despertarmos para o novo. Lembre que na vigília passada, o Senhor nos ensinou que esse horário de 3 a 6 é o horário de romper também, que é o horário dos decretos, quebrar os decretos que nos impedem de romper nos ciclos. O que aconteceu com Jacó nessa guerra que ele passou a noite ali, ó? No romper da manhã, ele rompeu o ciclo de repetição na vida dele. Ele saiu desses ciclos de repetição. Amém? Ele foi transformado. O Senhor mudou a história de Jacó. O Senhor mudou a genética. O Senhor mudou o DNA, porque aquela escada que subia e descia, uma cadeia de DNA que eu já falei aqui para vocês, que é um desenho em Israel, que mostra essa escada como um desenho do DNA. Tá? Então, é o horário para lutarmos, para sair dos velhos ciclos e despertarmos para o novo. Quebrar, renunciar, quebrar pacto, acordar nesse horário, às 6 horas, fazer renúncia, quebrar todo estigma do mal sobre as nossas vidas. Então, é um horário para o Senhor mudar nossa estrutura, mudar nosso caráter, como mudou também de Jacó, mudar nossa história, mudar completamente. Ele mudou o nome. É o horário de o Senhor nos confrontar, o Espírito Santo nos confrontar, que é Ele que nos convence do pecado. Porque Deus dizia, o anjo dizia, qual é o seu nome? É lógico que o anjo sabia que Jacó chamava. Ele queria dizer, quem é você, Jacó? Fala para mim, você. Reconheça quem você é. Porque seu nome é usurpador, enganador. Então, ele estava querendo dizer, eu quero saber se você sabe quem você é. Precisamos pedir para o Espírito Santo nos confrontar quem eu sou. Eu sou mentiroso? Eu sou enganoso? O que eu sou, Espírito Santo? Faça como você fez com Jacó. Né? Então, esse é o horário. Às 9 da manhã, a Bíblia chama de terceira hora do dia. Tá? Vamos lá. É a hora terceira. Por quê? Marcos 15, 25 chama esse horário de era a hora terceira, quando crucificaram Jesus. E Jesus foi crucificado pela manhã. E Marcos vai dizer é a hora terceira.
quando crucificaram Jesus. Então, esse é o horário, porque foi o horário que crucificaram Cristo. É o horário de nos ocupar e de nos preocupar, não desconectar, já estamos entrando nos afazeres. É o horário de nós montar nossa vontade de preocupar. Senhor, não me deixa sair do propósito que o Senhor tem para mim hoje. Senhor, me ajuda nesse dia. Vou estar trabalhando, mas esteja comigo. É o horário de nos ocuparmos em matar a nossa vontade, saber tudo aquilo que nós vamos... O Senhor já nos revelou durante a vigília, lembra? Do despertar da manhã. Então, nós já temos um discernimento daquilo que vamos estar enfrentando para matar a nossa vontade. E quando dá as 9, fala, opa, não posso esquecer que o Senhor falou, não. E é isso. Meio-dia, chamada de sexta hora, onde está escrito, Mateus 27, 45, diz assim, e desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Tá? Então, esta é a hora sexta, né? Meio-dia é a hora sexta, até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Meio-dia, esse é o horário de lutar contra a seta que voa de dia. Davi sabia muito bem o que era isso. Ele tinha esses ataques, né? Porque Salmo 91, 5, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, não é isso? Chamado, e aí nós vamos para 15 horas. Então, não se esqueça, há uma seta que nós possamos, há um portal de trevas que se abre ao meio-dia, tá? Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. 15 horas, chamada de hora nona. Então, quer dizer que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas, quando Jesus estava ali agonizando na cruz para morrer. Esse era o momento da guerra entre luz e trevas. Jesus pregado na cruz e houve guerra entre luz e trevas. Chamada de 15 horas, que é a hora nona, a hora do sacrifício, conhecido na Bíblia como a hora do sacrifício, porque Mateus 27, 46 diz, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? 15 horas é hora de sacrificar e entregar a nossa vontade ao Senhor. É hora de nós apresentar os nossos planos ao Senhor. Sabia disso? É o horário de nós entregar a nossa vontade ao Senhor. Então, é o horário de nós, né? Existem coisas específicas que nós precisamos orar às 15 horas, tá? É o horário do sacrifício, tá? Porque nesse horário ele disse, está consumado. Amém? Então, é o horário que nossos projetos pode ser consumado pelo Senhor. Tem algo muito difícil de romper, há uma guerra muito grande. Entra nesse horário, tá? Por isso que eu digo que, lembra que eu chamei vocês para orarem às 15 horas, no dia da Páscoa, quando Jesus foi crucificado? Eu disse, gente, é um portal tremendo, o portal que se abre do meio-dia até às 15 horas, porque começa a guerrear por tudo que você tem lutado, porque às 15 horas é um portal do estar consumado. Estava feito. Então, lembra que nós ministramos isso? Caiu até um dia de sábado, que foi a Páscoa. Eu disse para vocês, entra, gente, guerreia a hora. E até mandei no grupo, falei, está começando o horário, vamos orar. Nós temos perdido portais preciosos. E se eu oro às 15 horas por aquilo que
está dando muito trabalho na minha vida de romper. Imagina no dia que o portal foi aberto e Cristo foi crucificado e ele disse, está consumado, gente. Precisamos ter inteligência espiritual para acessar isso. Não ficar deixando as coisas passar, ficar de boca aberta. No dia da ressurreição, tudo que estiver morto, haja vida em nome de Jesus. Porque aquele que eu me aliancei, ele trouxe vida nesse dia. E o portal está ali de novo, da ressurreição. Esse é o mês da ressurreição. Tá? Esse é o mês dos projetos. E às 18 horas, mais conhecido como a viração do dia, que aí a gente já sabe, da vigília que nós estudamos passada. Lembra disso? Bate ou não bate com a mesma, né? Com a outra que nós estudamos? O horário que Deus costumava visitar o homem no jardim. Gênesis 3:8 diz, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quantas vezes temos escondido por entre aquilo que tem nos distraído e roubado da presença de Deus? Às 18 horas, estamos tão distraídos, tão atarefados, que nós não lembramos nem sequer que está se iniciando um novo dia e um portal tem se aberto e as trevas veio e libera a frequência sobre nós. Né? E isso é terrível. 18 horas, a Bíblia chama também de cair da tarde. Mateus 14:23 diz que esse era o horário que Jesus gostava de estar só. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus sempre usava um momento, né, de estar ali buscando o Senhor na viração do dia. Mateus 14:23. 18 horas também é o horário para buscar intimidade com o Senhor. Amém? É difícil por causa do nosso trabalho, das nossas tarefas. Mas pelo menos fala, Senhor, eu gostaria muito, mas agora eu estou aqui. Se estiver no trânsito, faça como Paulo, busque o Senhor em todo o tempo. Não precisa daquela formalidade como as pensava antigamente, preciso chegar no meu quarto, fechar minha porta e tal. Não. Leva o seu em espírito, tá? Às 21 horas é um horário onde a noite já está avançando. Esse é o fim do período da intimidade com o Pai. Lembra que eu falei sobre isso? É um período de buscar o Senhor, de 18 às 21 horas. É um período onde nós temos que desconectar e lançar sobre Cristo todas as nossas ansiedades, toda a correria do dia, aquilo que não deu certo, aquilo que você ainda está aguardando para o dia seguinte. Senhor, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade. Desliga de tudo que ficou naquele dia, a mente, a alma, e entra no Senhor para ser ministrado. Lembra que eu falei? Pelo menos uma meia horinha com o Senhor, passar para ele esse dia, dizer, Senhor, esse foi um dia muito bom, muito obrigado pelo teu cuidado. Ou, Senhor, esse dia foi um dia difícil. Senhor, esse foi um dia mal, eu quero aqui te entregar esse dia mal. Me tira desse dia de hoje. Se eu fiquei preso nesse dia, nessa porção de tempo que foi o Kairos de hoje, me pegou. Eu quero que o Senhor me tire desse tempo oportuno que foi hoje, onde eu fui assim, eu fui maltratado, eu fiquei irado de novo, eu não consegui. Senhor, tem que ter esse relacionamento com o Senhor, tá? Então, esse é o fim do período da intimidade com o Pai e o início da última vigília desses 7 horários que nós estamos falando, tá? Não daquelas 4 vigílias que nós falamos, que nós estudamos antes, tá? E aí, 21 horas é um período para tomar cuidado com o esfriamento da fé. Lembra que lá também nós falamos a mesma coisa? É um horário que nós precisamos orar. Um período para rever o dia, planejar às 21 horas. E o próximo dia também, entregar aquilo que você não conseguiu, não se frustre. Não vai dormir frustrado. Entrega para o Senhor, no outro dia ele vai te dar inteligência, estratégia. Se você não conseguiu concluir algo nesse dia, tira uma vigília, então, na vigília das 6 horas antes, busca o Senhor. Senhor, eu preciso de uma direção para o dia de hoje. Então, à meia-noite, Êxodo 11:14, Moisés disse, assim diz o Senhor,
acerca da meia-noite, passarei pelo meio do Egito. Então, meia-noite é o horário de quê? É o horário da visitação do Senhor. Ele disse, fala para Moisés, fala ao meu povo, que por volta da meia-noite eu passarei no meio do Egito. É um tempo de visitação poderosa do Senhor para aqueles que puderem, conseguirem. Porque Salmo 119, 62, Salmo 119, versículo 62, Davi diz, levanto-me à meia-noite para te dar graça, oh glória, por causa dos teus retos juízos. Atos 16, 25 vai nos falar que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Amém? Gente, Paulo e Silas estavam presos, não é preso como o dia de hoje, que tem os direitos humanos aí para dizer que não pode isso, não pode aquilo. Os pés deles estavam naqueles troncos de madeira preso, no cimento frio. E esse homem louvava, orava, cantava louvores a Deus. Que atmosfera para quem estava numa prisão. Se nós tivéssemos essa mesma maturidade espiritual para fazer com que aquilo que Pedro diz, nos alegrar nesses momentos, porque esses momentos nos trará depois coisas boas e maravilhosas, não é isso que Pedro vai dizer? Alegrar nas perseguições. Atos 16, 26 nos dá também que, de repente, sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se todos e soltaram as cadeias de todos. Foi a libertação de Pedro nesse dia, no mesmo horário. Então, é o horário da visitação, é um horário onde o Senhor pode vir nessa visitação e romper essas muralhas, romper com esses grilhões, quebrar essas correntes. Só o Senhor pode fazer isso, né? Só o Senhor pode fazer isso, né? Ele é soberano e esse é um horário que a Bíblia vai deixar claro que é o horário da visitação. Também nós lemos lá no outro estudo que era o horário onde também Jesus foi ao monte buscar o Pai, né? Então, precisamos entender, tá? Que há o tempo específico. Essa guerra pelo tempo também, ele existe por causa do espiritual. Eles não querem, as trevas, nossos inimigos, não querem que nós temos esse discernimento dos tempos, das estações e da interpretação do tempo em nossa vida. Às vezes nós passamos por momentos que nós achamos que estamos sendo afligidos e não é, nós estamos gerando algo, e às vezes o gerar dói, porque a Bíblia vai falar que a mulher que está para dar à luz, né? Ela tem dores, ela se preocupa, mas ela gera. A Bíblia também vai falar também, depois nós vamos estudar sobre isso, o cuidado de você gerar e não conseguir dar luz porque você não tem força para dar, e você mata seus projetos porque você não se fortaleceu no Senhor, tá? Então, nós precisamos entender que há esses horários específicos. Não há regras, irmãos. Não é uma regra a ser seguida. Vai depender de cada tempo. Discerne a sua necessidade em cada tempo. Há tempos que você precisa buscar uma vigília na noite. De repente, há tempos que você precisa de parar uma hora do dia, tá? Para fazer uma oração. Eu creio assim, que a vigília da noite ela é muito importante. Esses horários que Davi tinha para orar, eram tempos específicos, que ele tinha guerras específicas, então ele tinha que levantar guerras específicas. Tá? Uma coisa que eu acho interessante é que pelos 3 horas que Daniel orava, provavelmente ele orava o portal das 6, da meio-dia e da viração do dia. São 3 tremendos portais para você orar e entrar, fazer um relógio de oração e entrar nesses horários. Precisamos, primeiro, nesses horários, sempre agradecer a Deus por tudo, sempre estar nos buscando, né?
as virtudes do sangue de Jesus para nos purificar dos nossos pecados, nos humilhando diante dele, nos revestindo das armaduras de Deus e orar de acordo com cada horário. Nós temos que louvar a Deus por uns instantes, nós temos que trazer as nossas famílias, né, para as nossas orações, nossas autoridades, né? E depois que nós vamos colocar as nossas necessidades, às vezes a gente já entra pedindo, tá? Não se esqueça, no momento de orar, inicie com a adoração. Olha o exemplo do Pai Nosso. Como é que Jesus ensinou a orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é uma adoração, isso é um louvor ao Pai, que ele inicia ali louvando, agradecendo, né? E como ele fecha essa oração? Né? Ele fecha também adorando. Então, o Pai Nosso é um modelo de oração, tá? Nós precisamos, no terceiro horário de orar, adore a Deus por uns instantes. Nós sabemos que ao meio-dia temos inimigos, então nós precisamos colocar nossos inimigos, perseguidores, as pessoas que falam mal de nós, a seta que voa ao meio-dia. Ore por as setas que estão lançadas sobre a sua vida, sobre as pessoas que maldizem de você. Cancela toda oração feiticeira e toda obra feita contra a nossa vida, família, negócio. Esse é um horário, nós precisamos orar de acordo, porque é o horário da seta que assola meio-dia, tá? Então, esse é o horário para isso. Importante que sempre finalizar esses horários, vamos sempre buscar, tem nossos lábios, né? O Salmo 121, né? Lembra que o Senhor diz: dar-te-ei chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Será que nós já temos o entendimento de arma poderosa? Que arma poderosa é essa que nós temos? De ligar e desligar? Né? Então, precisamos entender que precisamos orar como o Senhor deseja. Salmo 121 diz: eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Né? Ele vai dizer: ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormirá a guarda de Israel. Eis que não dorme e nem dormita a guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda, ele é a minha sombra, a minha direita. De dia o sol não me molestará. O sol molesta alguém, irmão? Mas aquilo que está por trás do sol nos molesta. Ele está dizendo dos nossos inimigos. Nem de noite a lua. A lua vai fazer alguma coisa de mal? Não. Mas aquilo que ele está falando são os nossos inimigos espirituais que usam esses, né, elementos. O Senhor me guardará de todo mal, o Senhor guardará a minha alma e a minha vida, o Senhor guardará a minha entrada e saída, desde agora e para sempre. Então, com isso, com essas palavras, nós vamos amanietar todos os inimigos que nos atacam e os declaramos neutralizados em nome de Jesus. Precisamos estar sempre destruindo, cancelando as obras das trevas sobre a nossa vida. Passamos dias e dias e não declaramos nada contra os nossos inimigos. Amém? Então, eu mandei aí também para vocês o estudo, né, sobre os horários das vigílias, falando dos ventos, né, que é importante. Depois nós vamos entrar nisso. Mas dá para vocês ir trilhando isso aí. Para quê? Para nós entender que precisamos buscar o tempo da visitação. Então, eu vou voltar aqui a 5 observações sobre a visitação. Sabemos que existe, número 1, existe um tempo para a visitação, certo? E existe o segundo, durante o tempo de visitação, vem bênçãos milagrosas. Terceiro, a fidelidade e a consistência produz a visitação de surpresa. A fidelidade na busca e a consistência em estar diante do Senhor todo dia, naquele horário, produz a visitação surpresa. Um dia ele vai manifestar.
Uau! Isso é tremendo. Irmãos, eu tive outras experiências assim com o Senhor, mas essa visitação mudou minha história. Entendeu? Então, eu ainda falo, Senhor, será que essa foi a uau? Ou tem uma, né? Eu creio que tem muito mais, tá? Paulo teve uma grande visitação, porque Paulo disse, Paulo mudou depois daquilo. Conheci um homem, se no corpo não sei, que foi levado ao terceiro céu e vi coisas inefáveis, a quais eu não posso contar. Paulo teve também o dia da visitação, onde ele, ali na busca... Gente, para uma pessoa ser arrebatado ao terceiro céu, Paulo estava dentro de uma busca incessante de Deus. E ele foi arrebatado. Eu creio no arrebatamento. O Senhor leva pessoas a alguns lugares, mostra as coisas grandiosas. E umas dessas, de repente, uma dessas vigílias, desse tempo que você está buscando, você será arrebatado. Amém? Creia nisso. Temos que sair dessa coisa, dessa mesmice de viver, dessa vida morna de viver. Busque o sobrenatural, busque a visitação, busque essa visitação, busque esse sobrenatural, busque esse milagre, essa mudança. Ela vai acontecer. E aí é o que eu quero entrar, porque depois nós vamos entrar nisso. A visitação garante nossa herança, porque a visitação nos alinhou ao propósito a qual Deus nos criou. Sabe qual que é a minha herança, a sua herança? É estar alinhada ao propósito que Deus nos criou. Nossa herança é um propósito. E o Senhor vai nos alinhar depois dessa visitação. E o quarto, a visitação garante a nossa herança. Quinto, a visitação produz glória. A visitação garante nossa herança. Jó 10:12 diz, deste-me vida e foste bondoso para comigo. E na tua providência cuidaste do meu espírito. Em hebraico, a palavra cuidar nessa passagem é chamar, significando guardar, manter a salvo, proteger, tomar conta, preservar. É a mesma palavra usada em Gênesis 2:15, quando Adão foi chamado para cuidar do jardim e cultivá-lo, que é a palavra chamar. Também foi usado quando Deus determinou que seu povo guardasse a aliança, em Gênesis 17:9 e Êxodo 31:14. Aqui em Jó vemos que Deus concedeu vida e graça e que sua visitação preservou, chamareou o espírito de Jó. Então, todas as vezes em que a vontade de Deus vem do céu para a terra e a glória de Deus está presente, nosso destino, nossa herança, nosso próprio espírito são guardados, protegidos e cuidados, chamareados pelo Espírito de Deus por meio dessa visitação. Amém? Grandes coisas Deus quer fazer. Grandes coisas. Grandes coisas Deus quer fazer. Mas você precisa buscar. Você precisa organizar o seu tempo com Deus. E por isso existe a guerra pelo tempo. Não é nada mais do que menos para nós viver nessa loucura, sem uma experiência sobrenatural, sem um encontro genuíno e viver de que ouviram falar, mas não conhecendo face a face. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. E a transformação tem cristão que ele é controlado. Ele morde a língua, ele conta até 10, mas ele não é transformado. Ele não morreu naquela área. Por quê? Porque ele ainda não recebeu um nível de glória suficiente para Deus quebrar as velhas estruturas. Porque o que a Bíblia vai dizer? Aquele que mentia não mente mais. Não é isso que a Bíblia vai dizer? O que roubava não rouba mais. E por que é que tem tanto crente que mente e rouba? Quem compra e não paga, rouba, né? Ou acha que roubar é só botar um, né? Por quê? Porque ainda não houve transformação. Ainda é o autocontrole da mente grega. Eu preciso me policiar, eu preciso ser um crente assim, as pessoas precisam saber que eu sou. Mas a verdade
que ele é, que ele tenta, o que ele tenta mostrar não é verdade, porque a verdade ainda não transformou. Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele ainda não foi liberto por essa verdade, porque essa verdade só liberta quando eu mergulho nela, quando eu recebo essa glória, aí eu sou transformado. Por que aqueles discípulos seguiram Jesus? Tiveram um encontro. Será que você seguiria Jesus hoje? Se ele passasse e visse você como ele encontrou com Pedro, Mateus, siga-me. Como diz, siga-me os bons. Né? E aí? Será que nós teríamos coragem? Né? Que o Senhor possa, durante essa semana, trabalhar em nós, que nós possamos ter revelação para discernir os tempos, interpretar os tempos. Há tempo para todas as coisas. Lembre, você pode estar passando por um tempo de estreito, porque você está gerando. E não é fácil. Quando chegar o tempo de você dar a luz, vai doer. Ninguém vai entender. Você vai achar que é perseguição do inimigo. Você vai achar que você está com a alma aflita. Não está. Eu vivi isso. Eu vivi isso que eu achava, Deus, o Senhor, o que aconteceu? Eu estava gerando. Um dia o irmão olhou para mim e disse, irmã, eu te vi grávida. E aí eu abri a palavra, Isaías, que dizia sobre a gravidez. E eu disse, Senhor, eu vou dar a luz em nome de Jesus. Eu não vou perder o tempo que eu gerei, que eu sofri, que eu te busquei. Esse tempo eu não vou perder. Eu não vou dar a luz vento, como diz lá em Isaías. Gera, sofre, porque a maioria dos cristãos, irmão, gera, ora, busca o propósito e tal, isso e tal, mas na hora de dar luz vento, não nasce nada, porque não teve força para dar luz. Tá? Mas em Cristo, em nome de Jesus, nessas nossas visitações, nessas nossas buscas, eu oro para que nós conseguimos tirar esse tempo. Tá? Que tudo que o Senhor tem feito na vida das nossas irmãs, de buscar quem pode buscar, igual a Ana, das 18 até meia-noite, mais de meia-noite, que tempo maravilhoso. Nesse tempo, vamos orar também por aqueles que não têm conseguido, Ana, tá? Vamos nos ajudar, vamos orar por aqueles, vamos procurar gerar também para os outros, aquilo que eles não estão dando conta. Nós somos aquele que precisamos colocar na brecha. Nós não estamos aqui por acaso. Aqui nós temos pastores, nós temos aqui pastores, nós temos aí médicos aqui no nosso meio, pessoas que estão se levantando para o ministério profético, para o ministério de libertação, libertadores. Você tem que gerar aquilo que vai acontecer. Você tem que gerar, você tem que buscar, você tem que se encher de Deus. Senão você não tem a unção que faz todo o jugo sobre a vida das pessoas. Tá? Então, vamos buscar. Quer que as pessoas vão no culto? Ore, gere no espiritual, libera decretos em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem pedido você de vir para a igreja, ore no seu secreto. Apresenta a pessoa para Deus, mas não fique enjoando a pessoa. Não fique jogando indireta. Que seu discípulo está com preguiça, que é preguiçoso. Não, ele está em guerra. Já falei isso para o Senhor. Senhor, amarra lá um anzol e traz ele na igreja hoje. Por isso que a pessoa chegava. Eu estava lá de boa. Foi Deus que perturbou ele. Não foi eu. Porque é o Espírito Santo que convence. Vamos deixar de ser feiticeiro, manipular as pessoas para ir no culto, manipular as pessoas para Deus. Deus não precisa de manipuladores. Porque ele tem o Espírito Santo que convence, que constrange. Basta você saber que você tem um Deus que ouve o teu clamor por uma vida. Porque ele disse que o querer e o efetuar vem dele. Ou você acha que nós oramos pelas pessoas porque queremos? Que somos muito bonzinhos, santinhos? Não, porque o Espírito Santo nos faz orar. Quando a pessoa fala assim, pastora, muito obrigado, que você me ama muito. Eu te amo porque Jesus me ensinou a te amar. Porque se sair de mim, se eu deixar meu Jesus, eu não vou amar ninguém, nem a mim mesma.
Porque não há nada de bom sem Deus. Aprendemos isso, que Jesus já disse isso. Então, eu não sou boa, você não é boa, ninguém é bom sem Deus. Somos transformados por Ele, para Ele também. Não é para nós, não. Porque muitos querem ser transformados para Jesus, para eles mesmos. Para dizer, olha como eu sou top. Mas não se esqueça, quando ele diz que para Ele e por Ele são todas as coisas, é até a minha transformação e a sua. Porque a minha e a sua transformação vem dele, para Ele são todas as coisas. Então, nós também somos. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha mesmo. Hoje é aniversário da irmã Patrícia, né, Vaz? Louva a Deus pela vida dela, né? Porque tem sido uma amiga, tem sido uma pessoa que Deus me ensinou a amar muito. E assim, eu tenho hoje que louvar a Deus pela sua vida. Vejo ciclos se rompendo, vejo tempos novos, né? E é muito bom você partilhar daquilo que Deus faz numa vida, caminhar e você ver e falar, oh, uau, Deus está fazendo, alegrar com essa pessoa. E a irmã Patrícia é uma dessas, onde eu tenho me alegrado por tudo que Deus tem feito, né, irmã? Ela está aqui toda bonita hoje, toda bonita, e eu também quero orar pela vida dela, quero declarar que nesse novo ciclo, realmente o Senhor trouxe força para ela romper, e ela tem rompido. E hoje é um dia profético, né? Hoje é um portal que o Senhor... Foi o dia que o Senhor escolheu para que ela nascesse. Então, eu quero que todos vocês coloquem a vida da irmã Patrícia aí em oração. Não vai ser só eu que vou orar, vocês também podem orar. Vamos declarar sobre a vida da Patrícia um novo tempo, tá? Potência para gerar, que ela frutifique em Cristo Jesus, que o Senhor venha mesmo trazer o liberar sobre a vida dela. Amém? Amém. Ela tem se Amém. dedicado, eu sou testemunha de quanto ela tem lutado, tem vencido, tem lido. E eu fico muito feliz pelo que Deus fez. Eu fico maravilhada com Deus, né? Deus é maravilhoso. Então, quero agradecer a Deus, coloca ela nas suas orações, tá bom? Coloca a Patrícia nas suas orações, tá? Irmã Patrícia. E vamos orar uns para os outros, olha lá no grupo, apresenta a vida. Vamos estar orando pela Ana, pela Ângela, que também tem se despertado para a libertação, né, Ana? Que bênção! Tem ficado maravilhado. Vamos orar por cada uma. A Nelma está aí também, libertadora, né? Amém. Vamos orar uns pelos outros, tá, irmãos? Nós somos um corpo, porque estamos caminhando em unidade, somos um corpo em Cristo, tá? E juntos nós podemos manifestar o reino. E aqui nós temos profetas, né? E eu me louvo a Deus pela vida da Ângela, né? Que Deus trouxe a Ângela. Eu louvo a Deus pela vida de todas vocês. Pastora Lília, louvo a Deus pela vida da pastora Lília. Que está iniciando também o Ministério de Libertação. Deus tem aquecido o coração dela com libertação. Glória Gente, a Deus. eu louvo a Deus, porque a igreja primitiva era libertação pura. Eu quero um dia trazer isso para vocês. Você sabia que na igreja primitiva, estava lendo sobre um período da igreja, não se batizava antes de fazer libertação? Eita, Glória. E a pessoa tinha que ser ungido e tal, porque a palavra sozo, irmão. Quem crê e for batizado será salvo. Salvação ali é sozo, é a obra completa, é cura, salvação, libertação, vida plena, saúde. A palavra sozo, no original é sozo, que significa tudo. Tá? Fica parecendo assim, quem crê e for batizado será salvo. Não, quem crê e for batizado será liberto, será curado, será abençoado. Isso que é salvação. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Tem a pastora Claudineia. Hoje eu esqueci o nome do seu, Claudineia. Você acredita? Misericórdia. Eu vi. Misericórdia, né? Eu falei, gente, eu ia falar outro nome, mas ia terminar em Neia. Eu não falei. Esse é o seu nome. Amém? Então, tem a pastora Claudineia aqui, a pastora Valquíria, que não está aí, orar pelo ministério dela. Irmãos, Verdade, hoje... lá,
Hoje Vamos ela orar passou pelos luta, outros. coitada. É, Por não isso que ela é? nem conseguiu Oh, participar. tadinha. E ela falou, pastora, hoje, em nome de Jesus, eu vou entrar. Vamos estar orando por esses que não estão conseguindo entrar. A irmã Edmaia também está precisando de ajuda em oração. Ela está com uma irmã em casa que veio assim para ser cuidada, problema com drogas, tá? E ela está cuidando, muita guerra dentro de casa, porque tirar uma pessoa praticamente da rua e acolher, né? Não é fácil. A gente sabe que a gente ama a pessoa, mas todo o contexto, né, traz problemas. A gente é humano, cansa. Vamos estar orando por ela, por isso que ela não tem entrado. E vamos orar para os demais que estão aí, que não têm conseguido, mas eu vejo, eles me falam que têm assistido os vídeos. Amém. Amém. Tá? Mas estava sentindo saudade da Claudinéia aqui, da pastora. E amém. E aqui a gente está para se ajudar, tá, irmãos? Uns aos outros. Ninguém aqui sabe, tem nada, não tem verdade absoluta, não. A verdade absoluta aqui é da palavra, tá? Se Deus Amém. falar algo, dar alguma direção, estamos aqui para isso, viu? Tá? Amém. Vamos orar pela vida da irmã Patrícia, por esse dia, por esse tempo que nós estamos falando, onde Deus tem provado e mostrado que Ele é Deus. Amém? Verdade. Senhor, nós te louvamos nesse dia. Nós te Sim, agradecemos por essa comunhão, por esse tempo que o Senhor tem permitido de aprendizado com os meus irmãos. Senhor, Sim, Pai obrigado querido. por tudo, Pai, pelo teu despertar na vida dos teus filhos para esse tempo. Peço para o Senhor, nesse tempo, Pai, que o Senhor venha mesmo abrir o entendimento, conforme o Senhor fez com os discípulos ali, quando o Senhor abriu-lhes o entendimento para que compreendesse a tua palavra. Pai, então, nesse tempo eu vejo que o Senhor tem aberto o entendimento dos teus filhos e o meu entendimento também. Eu te glorifico, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Senhor, eu te glorifico pelos testemunhos que eu tenho ouvido, muitos têm me falado, mas, Senhor, logo nós teremos um tempo onde cada um contará o seu testemunho. Muito o Senhor tem alegrado as nossas vidas, a minha vida principalmente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essas vidas, pela vida dos teus filhos. Pai, tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, eu agora, como em unidade com os meus irmãos, em um só espírito, nós utilizamos da autoridade que temos como igreja e ligamos toda a intercessão dos teus filhos, Senhor, aos céus. Nós declaramos e abrimos o céu sobre a vida de cada um de nós, Pai. Nós pedimos que nesse tempo guarde as nossas mentes e toda filosofia humanista, todo ensino, toda sabedoria caída de Atenas, Senhor, seja arrancado das nossas mentes, em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos a mergulhar na tua palavra. Aqueles que não têm conseguido, Senhor, toda guerra espiritual para a leitura da tua palavra seja destruída em nome de Jesus. Não permita, Pai, que o inimigo cria, Senhor, resistências para que teus filhos não consigam ler a palavra. Seja destruída toda a artimanha das trevas que tem pedido dos teus filhos de tirar um tempo na vigília. Dai-nos disposição para levantar e passar ao menos uma vigília contigo. Louvo pela vida dos teus filhos que têm passado 2 vigílias, até 3 vigílias. Nós te louvamos, oh, glória, aleluia, Senhor, porque muitos têm conseguido, e aqueles que não conseguiram ainda, em nome de Jesus, eles conseguirão, porque o teu Espírito é aquele que ensina, que ajuda, que fortalece. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, mergulhar em Ti nesse tempo. É tempo de mergulhar na Tua palavra, nos esconder em Ti, Pai, em nome de Jesus. Eu louvo pela vida de cada um aqui, pelo ministério que o Senhor tem despontado, pelo chamado, pelo alinhamento profético de cada um nesse tempo, encontrando, Senhor, o tempo oportuno, Senhor, para que o Senhor venha manifestar no céu, o céu, a terra na vida dos teus filhos. Que seja assim no céu, assim na terra, como é no céu, o escrito dos teus filhos, em nome de Jesus. Eu quero abençoar nessa noite a vida da irmã Patrícia. Eu quero nessa noite te agradecer. É por tudo que o Senhor tem feito. Hoje é dia de te agradecer. Hoje é dia de te declarar ao Senhor: obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua filha e através da vida da tua filha. Que apesar das guerras, Senhor, o Senhor te traga grandes vitórias, porque tu tens sido um Deus grandioso na vida da tua filha.
grandes testemunhos ela tem contado. Senhor, tu és soberano sobre todas as coisas. Senhor, tu és Deus na vida da tua filha. Nós temos vivido, ela tem sido testemunho, por isso o testemunho da vida da tua filha tem nos testificado do Espírito, Senhor, de profecia. A tua palavra diz que o Espírito de profecia é o testemunho que nós damos de que tu és Deus em nossa vida. E o teu Espírito de profecia tem manifestado na vida da tua filha. Te louvamos e te agradecemos. E que nesse novo dia, e que nesse dia, nesse portal, ela possa receber o renovo do Senhor, que ela receba potência, que a palavra geradora, que a palavra do haja do Senhor, o dabar do Senhor, esteja hoje essa unção sobre a vida dela e que haja luz na vida da tua filha para gerar, para criar, para manifestar aquilo que o Senhor tem para ela. Que seja ela abençoada, que ela seja frutífera, que ela seja, Senhor, abençoada, amada, agraciada pelo Senhor nesse tempo, que seja próspero o fruto das suas mãos, Senhor, que assim também seja o fruto do teu ventre, a tua filha, seja abençoada, que o Senhor tem feito também. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito nessa casa, nessa família. Só temos que agradecer. Hoje, verdadeiramente, é um dia de dizer, Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nosso meio. E a tua palavra que o Senhor tem dito, eis que farei coisas maravilhosas nesse tempo. Obrigado por essa palavra. Te louvamos, te agradecemos por todos esses que estiveram nessa noite. Seja cada família aqui representada, visitada, guardada. Levantamos escudo de proteção nesse tempo. Guarda a mente, Senhor, dos teus filhos, da família dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos e aqueles que não estão em ti, Pai. Alcança esses filhos, Pai, pois eles são carne da carne dos teus filhos, e tudo que pertence aos teus filhos, eu sei que eles já santificaram o Senhor, que eles já consagraram ao Senhor. Portanto, nada que pertence aos teus filhos, as trevas têm direito. Portanto, Senhor, liberamos um decreto que esses filhos sejam libertos dessas trevas, em nome de Jesus, Senhor. Que os teus anjos busquem os filhos dos teus filhos, onde quer que eles estejam, que cativeiros sejam abertos, em nome de Jesus, Senhor. Que todo filho que as trevas têm prendido, Pai, seja o Senhor liberando para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, porque, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nós temos te dado graça, nós temos te agradecido, e os nossos filhos são a herança do Senhor. Então, Senhor, que a herança do Senhor seja alcançada nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Muitos aqui têm chorado, Senhor, têm clamado por esses filhos. Pai, ouve, Pai, a oração dos teus filhos. Senhor, cria um tempo oportuno nesse tempo. Alcança os filhos dos teus filhos, Senhor. É o que eu te peço. Haja visitação, Pai, para que manifeste o teu poder na vida dos teus filhos, trazendo a tua herança de volta aos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Glória a Deus, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, minha amada. Deus abençoe. Beijo no seu coração, minha flor. Beijo, meu amadas. amor. Deus Deus abençoe. abençoe. Amém. Deus abençoe, pastora. Tempo Amém, precioso. Amém. Tchau. Amém. Amém. Glória a Deus.